Boa noite, tudo bem? Como estão, intocados e intocadas? Uma alegria estar com vocês nessa noite para mais uma live, para mais um encontro que estamos realizando, né, nesse mês de junho, nessas alegrias. Vou acolher nossos amigos aqui para participarem também do nosso encontro. Boa noite! Como estão? Bem, senhor. Muito bem. Cleimar, Leila, chegou o dia que estávamos programando para nos encontrarmos, né? Isso mesmo. Maravilha. Já vi que vocês estão num lugar maravilhoso para essa live de hoje, né? Viemos aqui para nossa toca. Ah, que maravilha, que maravilha. Vamos só aguardar uns segundinhos para o pessoal chegar e tudo mais, né? Como está em Nova Prata? Muito frio? Não, tá garoando agora, tá. Até a gente ficou surpreso quando de madrugada começou a chover. Eu tava esperando outra geada, tava tudo coberto aqui, Aham. as plantinhas e tal. No fim, molhou os tecidos em vez de dar geada em cima. Ele ficou surpreso quando é isso. Aqui Viamão está, para variar, ventando como sempre, né? Viamão é um lugar que venta muito. Mas Assim, está frio, dá para dizer que está frio. Não deve estar tanto quanto na região de vocês, né? Mas aqui a gente está no nível do mar, né? Aqui em Viamão a gente brinca que é o interior do mar, né? O interior do litoral, assim, porque a gente sente a maresia chegando aqui. Mas enfim, eu acho que o vento influencia bastante também no nosso clima. Maravilha, vamos começar nossa conversa, nossa live? ótimo. Perfeito. Então, só para partilharmos, né? é, Estamos nesse mês, findando o mês de junho, e hoje estamos com o Cleimar e com a Leila, né? Que são nossos irmãos do Condado da Prata. Depois eles vão poder falar um pouco mais também. E eu tive a graça de poder fazer uma visita, rezar juntos, né? E conhecer esse lugar. De fato, é um lugar muito bonito. Aqueles que já visitaram, já estiveram aí, sabem o quão bonito, e aqueles que acompanham pelo Instagram também já conseguem ter um gostinho de como é bonito a missão que vocês têm, bonita a missão que vocês têm, e de apresentar e oportunizar também vivermos uma fantasia de forma mais concreta também, nas tocas e em todo o espaço que é muito bonito. Então, eu gostaria que vocês pudessem se apresentar um pouquinho, Cleimar, Leila. Fale um pouquinho de vocês dois primeiro, e depois a gente entra para falarmos também do Condado da Prata. Então, eu me chamo Cleimar Antônio Rapkevis. Tenho 38 anos, trabalho com construção civil e ultimamente estou mais no condado e tal, para essa questão de algumas pequenas obras, plantio de florzinhas, manutenções, corte de grama, enfim, estamos fazendo algumas coisas quanto a isso. Trabalho já com essa construção civil há 25 anos e, e sou casado com a Leila há 8 anos. Então, meu nome é Leila de Couto, sou professora por formação, mas atuo como fotógrafa já há uns 15, 16 anos, mais ou menos. E o condado acabou surgindo, né, na nossa vida já desde 2019, então a gente tem dedicado um tempo a mais já para ele também. Sim. Maravilha, maravilha. E me contem, como o professor Tolkien, como surgiu na vida de vocês? Foi pelos livros, foi pelos filmes, foi por outras formas, foi por RPG, enfim. Partilhe um pouquinho essa experiência da obra do professor, né, de conhecer a Terra-média, enfim, na vida de vocês. Como foi esse processo? Eu lembro que eu tinha mais uns 3, 4 amigos que certa noite de sábado eles iam ir numa festa
E eles tinham alugado, eu não lembro se era DVD ou ainda era o VHS do primeiro Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. E eles foram nessa festa e tal, umas 10 e pouco foram da noite. E eu lembro ter ficado com o irmãozinho mais novo de um desses amigos, acho que ele tinha uns 8 anos, eu tinha uns 14, assistindo até as 2h30 da madrugada todo esse filme. Saí lá de um outro bairro, peguei a bicicleta, fui para casa, entrei bem escondidinho em casa, larguei a bicicleta e fui dormir. Talvez a mãe não saiba dessa história até hoje. Então, meio que eu preferi ver aquele filme que eu não tinha muita ideia, tinha uns 13, 14 anos na época, quando foi lá. Não foi no cinema que eu vi quando ele. Eu não lembro se ele era VHS, mas acho que já era DVD. Então, ali foi minha primeira experiência quanto a isso. E depois, algo que eu não falei no início, eu sou formado em licenciatura em História. Volta e meia, quando se tinha toda aquela maratona de livros relativos ao curso para ler e tal, e não entrava mais conhecimento na cabeça. Vou dar um tempo de 10, 15 minutos, vou ver um trecho de um dos filmes. Ele dava uma espairecida lá, depois voltava a fazer o que era necessário no que diz respeito ao estudo. Então, sempre usei os filmes como válvula de escape. Sair um pouco da realidade, entrar no mundo de fantasia e mais para espairecer. Eu lembro ter visto toda a maratona dos filmes pelo menos 12 vezes, inclusive as versões estendidas. Daí, um tempo atrás, a Leila muitas vezes assistia junto, algumas vezes eu dizia as falas antes que acontecesse, ela dizia, mas fica quieto, deixa que lá no filme eles falam e tal. Então, livros li menos vezes. Mas os filmes eu lembro que pelo menos 12 vezes, uma vez por ano, fazia essa gauchada. Foi ali minha primeira experiência no que diz respeito principalmente aos filmes. Né? E agora estou fazendo uma espécie de leitura dinâmica no sentido, ir lendo o Hobbit, boto marca-página, vou lá na TV, comparar com o filme, opa, aqui está diferente. É uma coisa que eu não tinha feito. Ou só via os filmes, ou só lia os livros e tal, mas concomitante as duas, está sendo a primeira vez, assim, meio simultâneo. É uma outra experiência. Sim, sim, sim. E Leila, como é que você entrou nessa história? Na verdade, eu sempre gostei muito de livros, de leitura, de fantasia de um modo geral. Então foi aí que eu conheci, sempre gostei também, mas eu não sou do tipo de pessoa que vou ler e reler muitas vezes a mesma coisa. Então eu sempre gostei da temática e tudo, mas foi depois com o Cleimar, que daí a gente já assistiu mais vezes, porque daí ele já gosta de rever mais vezes, né? Que a gente começou a assistir mais. Enfim, né? Como eu disse, eu sempre gostei do mundo de fantasia, mas nunca fui tão direcionada, digamos assim, para o mundo de Tolkien específico. E aí, depois com o clique, a gente começou a ver mais vezes os filmes e tudo mais. Maravilha, maravilha. E como é que começou a história do condado? Porque vocês estão num real e verdadeiro condado. Como é que é essa história? Conte pra gente. Então, lá em 2019, vendo de novo essa maratona de filmes e tal, disse, Leila, e se nós fôssemos falar com teus pais, porque aqui onde tem o condado construído é a terra dos meus sogros, né? De fazer minimamente uma fachada fake, porque minha sogra é costureira, ela faria os trajes, Leila, sendo fotógrafa, ofereceria ensaios fotográficos temáticos, e depois falaram disso para os meus sogros. E meu sogro disse, não, se vamos fazer uma obra, vamos fazer algo que dê para entrar dentro. Daí ele trabalha com basalto há 53 anos, eu lido com construção civil há mais de 25 anos. Daí juntou as nossas duas cabeças e fizemos a Toca da Araucária, que no primeiro momento, era algo para entrar dentro. Tinha portas, janelas, um banheiro, um quarto. Ainda no intuito de utilizar para as fotos, né, como cenário. E era para ser simplesmente um cenário fotográfico. Daí um belo dia, ainda
era, acho que junho de 2020, já estava uns 80% da obra pronta, já tinha o início da pandemia, a gente já tinha se acampado aqui na casa dos meus sogros, que, bom, todo mundo sabe o que aconteceu no início da pandemia, a gente não poderia interagir entre muitas pessoas, eu não podia trabalhar na casa das pessoas, meu sogro não podia também interagir com outras pessoas, então, como uma válvula de escape, a gente foi se dedicando à obra. Então, ali, botando pedra, sentando tijolo, concretando, enfim. E daí, quando eu não tinha nem porta, nem janela, eu lembro que era um dia chuvoso, acho que era uma quarta, quinta-feira, existia um grupo no Facebook chamado Tolkien Brasil. Tolkien Brasil. E daí tinha 75 mil membros naquele grupo. Numa noite, eu tirei uma foto dessa obra, não tinha porta, não tinha janela, o reboco estava cru. E numa noite eu lembro ter dado 2.680 comentários naquela foto cru. E como tinha gente do Brasil inteiro lá, tinha gente de Minas pedindo, gente da Bahia perguntando, isso aí no Brasil e tal. A gente pensou, mas vamos dar uma investigada se alguém já tinha feito isso no Brasil. Nós não achamos, então... Fora do Brasil já tinha. Fora do Brasil já tinha. Países já tinham. Nos Estados Unidos tem umas, na Itália, enfim. E na própria Nova Zelândia, que de certa forma, além de seu set de filmagem, hoje Robinson está lá de pé. Né? Enfim. E daí acendeu essa lampadinha na nossa cabeça, se fosse fazer para alugar. Então, a gente foi acabando o resto da obra, depois do meio do ano de 2020, até o fim do ano, fomos fazendo com esse intuito. Aquilo que era fazer só um cenário fotográfico, até a gente tinha outros planos, se nada desse certo. Leila e eu íamos passar o fim de semana lá dentro da toca, ela ia guardar alguns badulaques de fotografia. Meu sogro chegou a cogitar a possibilidade de botar vinho para envelhecer dentro da toca da Araucária, enfim, que até nem tinha nome também. E daí, quando era lá em dezembro de 2020, a gente começou a lançar que estaria disponível para alocação, e nós fizemos os últimos ajustes. Então, em 3, 4 dias, dos últimos dias de 2020, começou a surgir 2, 3 reservas por dia, a gente foi se animando, e daí no dia 9 de janeiro de 2021, chegou o primeiro casal, uma criança de uns 9 anos, ali de Passo Fundo. A gente ficou pensando, que legal, que as pessoas estão vindo fora da cidade e tal. E cada vez mais a gente se animando. E quando eu estava 4 meses, que estava rolando já as hospedagens na Toca da Araucária, surgiram situações assim das pessoas perguntarem, a minha família tem 4 pessoas, somos um casal e 2 filhos meio adultos, podemos ir e tal. Vocês não vão ficar bem acomodados, porque só cabe naquela um casal e uma criança de até 1,50 m. Como ela não foi planejada para isso, estruturada, né? Então ela é bem pequenininha mesmo. Sim, até a gente não sabia que se ia dar certo e... Enfim. E daí surgiu a ideia, e se fosse fazer outra? Inclusive, a gente está dentro da outra, que essa aqui é a Toca da Colina. Daí, para fazer essa, foi bem mais trabalhoso, porque a gente teve que levar embora uma montanha de rejeitos de pedreira. Quem é aqui da região de Nova Prata sabe que aqui é a capital nacional do basalto. Então, atrás do condado tem uma pedreira. Então, tinha uma montanha artificial aqui, que estava há 50 anos, esses rejeitos de pedreira. E aí a gente pensou de sumir com todo esse material. A gente calcula que saiu 130 tombeiras truque de material daqui dessa montanha. Daí, levamos para dentro lá da pedreira, precisava recuperar, foi encerrada a atividade num canto da pedreira, então precisava botar coisas lá dentro e precisava sumir com a montanha daqui. Daí depois, fomos fazendo essa aqui, sempre, tem os hóspedes na outra, então a gente desligava a bitoneira, vinha rebocar quietinho aqui dentro, sem perturbar os outros hóspedes lá. Então, essa obra dessa toca da colina, mais a toca do alívio ali em cima e a toca da nascente, levaram 2 anos e 3 meses para ficarem prontas. Tudo assim, sábado, domingo, fim de semana, tá chovendo, não tinha outra coisa fazendo. Meu sogro e eu aqui botando piso, rebocando, puxando fio. Então são coisas que eu já trabalhava no dia a dia, né, com isso, né. E daí depois ficou pronta essas outras 2, além da Toca da Colina. Por isso que hoje quem olha pensa que são 4
tocas, mas habitáveis mesmo são duas. A toca da Araucária e essa aqui, que é a toca da colina, que essa hoje tem 2 metros a mais de comprimento, 1 metro a mais de largura, cabem 4 adultos. Então, ela veio a suprir a necessidade que, uma família tem 7 pessoas, aluga as 2. Somos 2 casais de amigos e queremos privacidade. Um casal nessa, outro na outra. Então, com 2 tocas dá para dar um giro melhor. Fica... supriu mais a necessidade que antes só que era um casal e uma criança, né? Que a gente não tinha pensado que ia ser para alugar, enfim. E depois, agora, a gente está lá subindo a montanha. Quem segue nós lá no Instagram, seguido, a gente posta algumas coisas do que estamos fazendo lá para cima. Tem um coreto que foi construído com o intuito para realizar casamentos e até, inclusive, em dezembro último, houve um casamento com o pessoal que voltou pela 3ª vez aqui nas tocas e tal. E o nome Condado de Prata, ele começou a existir depois de setembro de 2023, quando a gente inaugurou essa toca aqui, porque não tinha o mínimo sentido se chamar Condado com uma toca só. Então, enquanto era só toca da Araucária, era só toca da Araucária. E agora, daí, quem olha pensa são 4, mas habitáveis são 2. E mais elementos que a gente está agregando lá para cima na montanha também. Maravilha. Deixa eu pensar algumas ideias ali, porque eu gostaria de poder aprofundar um pouquinho, né? A toca da Araucária é a primeira toca do Brasil. Isso a gente tem tranquilidade de poder dizer isso, né? Sim. E isso é bonito, é muito legal. Porque há esse sonho colocado em prática que foi sendo descoberto, né? Começou de uma ideia e foi crescendo com o incentivo de tantas pessoas, né? Que vocês também recordaram. E aí você foi falando outros nomes também, né? Toca do Alívio, toca da Colina, que vocês estão dentro dela, que são Araucária e Colina, né? Tem a toca da Nascente, enfim. Eu estou até com o meu mapinha aqui, ó. Sim. Lindo, 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 para poder acompanhar também as falas, né? Mas você falou, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais desse processo da construção. Claro, não precisa me dizer, né? O mestre não precisa revelar os seus segredos, né? Mas assim, quem é que trabalhou para fazer isso aí? Então, a gente acredita que mais de 90% assim foi meu sogro e eu no braço, né? Tanto que as últimas estimativas de horas trabalhadas homem aqui está perto de 15 mil horas. Tendo maquinário para mexer pedras de até 800 quilos que a gente botou aqui no lugar. E, claro, por exemplo, essa laje que a gente concretou aqui em cima, teve um dia que eu tive que chamar meu sobrinho, meu irmão, para ajudar a reguar o concreto. Teve pedras de 400 quilos que meu sobrinho não tínhamos condições de mexer. Então, para botar de pé, elas têm até umas cerquinhas lá para em cima da montanha, que também tivemos que chamar meu irmão e meu sobrinho. Mas, como eu disse, uns 90%, assim, dá para se dizer que foi meu sogro e eu, né? E tudo, como eu disse, tudo sábado, domingo. Quando também vendo o pessoal, domingo de tarde, estou na beira do rio tomando uma cervejinha, nós aqui sentando de novo. A gente emendou um ano no outro, Sim. Um mês no outro, uma semana na outra, 2 anos sem parar, sempre nessa questão da obra, né? Então, uma obra, seja de uma casa, de um prédio, tu levanta o grosso, e depois tu vai fazendo acabamentos dentro. Tu faz telhado numa casa, por exemplo. E depois, tá chovendo, vou rebocando aqui dentro. O dia tá bonito, vou rebocando lá fora. Tudo uma questão de planejamento e ver, primeiro, a nossa disponibilidade de tempo. Não que nesses 2 anos, 3 meses foram trabalhados diretão aqui. Conforme a gente tinha folga nos nossos serviços, né? Meu sogro beneficia Basalto e eu também trabalhava mais na cidade, construções civis, assim, em obras normais, vamos assim dizer, porque as tocas não são obras normais. Mas a base delas é construção civil básica. Concreto, cimento, ferro. Então a gente tinha essa preocupação de... A boa notícia é que embaixo de cada uma das tocas tem a rocha. Que aqui em Nova Prata é basicamente a lava vulcânica, se solidificou e virou uma rocha de basalto. Então,
A título de curiosidade, em cima dessa toca aqui tem 17 toneladas de terra. Então, a gente, sabendo que ia botar uma camada de mais de 1 palmo de terra em cima para grama, tem literalmente grama e terra, dá para subir aqui em cima e tudo, é a parte do campo de festas, até quando a gente faz os Hobbit Days, inclusive a banda toca aqui em cima. A gente botou materiais mais reforçados do que uma construção civil, do que uma casa comum, justamente pensando nesse peso extra que ia estar lá em cima, né? Uhum. Então, muitas vezes, meu sogro e eu, a gente ia lá fora das obras, olhava assim, pegava um saco de papel de cimento, pegava um lápis de pedreiro, desenhava o desenho, ó, vai ser assim, ó. Então, porque na nossa cabeça, quem trabalha com construção já vê, já tem na cabeça tudo organizado como é que vai ser, mas muitas vezes tinha que se fazer entender. Eu tenho que explicar para a Leila, para a minha sogra, ó, vai ser assim e tal, para elas ajudarem, elas imaginarem junto aquilo que já está na nossa cabeça. Sim, sim. E quanto a isso, é muito ferro, muito concreto e, primeiro, para não botar em risco a vida das pessoas que estão aqui dentro. Uhum. Segundo, também, ninguém quer fazer uma bobagem do tipo que começa a aparecer um racho e jogar água aqui para dentro, né? Então, tem N importâncias de por que as coisas foram feitas do jeito que foram. Então, é uma coisa que, se já bastava uma ferragem de 30 por 30, não, nós vamos botar 20 por 20 para exagerar, para não faltar e não botar em risco a vida das pessoas, né, também. Claro, claro, sim. E, assim, como eu disse, eu tive a graça de poder conhecer, né, e eu tenho um carinho especial pela toca da araucária, acho ela a mais fofinha. A da colina que não escute isso, né, mas a da araucária é a minha preferida, né, porque foi a primeira que eu vi, acho que deve ter me marcado, né. E o que eu quero chamar a atenção são os detalhes, né, os detalhes são muito bonitos, o cuidado. Claro, vocês colocam ali também livros, materiais, dispõe de roupas. Isso é muito bonito, muito sensível, né? Porque isso vai ajudando as pessoas a, de fato, mergulharem nesse sonho concreto, né? Mas o detalhe da casa também, né? A porta, a janela. Eu imagino o desafio também, né? Vocês não fizeram a porta, né? Vocês devem ter pedido para alguém fazer ela ou coisa parecida. Mas não, eles entenderem o que é isso e fazerem esse processo, né? E fala um pouquinho também de como é essa reação dos outros envolvidos, né? Então, as duas portas, as duas tocas, a porta em si não é difícil de fazer. Porque até na toca do Alívio, nós que fizemos a porta também, literalmente. Ah, olha só. Imagina, a gente, para fazer macho e fêmea nas madeiras, a gente pegou tupia, pegou e fez com as fresnas a fêmea, no outro lado das madeiras fez o macho, encaixou, comparou. Isso não é o problema. O problema das portas redondas é fazer o marco de madeira redondo. Isso envolve a terra-fita, de cortar as madeiras. Então, até inclusive dentro das tocas, essa mesa que... Depois a gente pode mostrar alguns detalhes também aqui dentro. Isso, vai ser legal. Essa mesa que vocês vão ver que está apoiado aqui o celular, é uma bolacha de plátano de uns 8 centímetros de espessura por 1 metro lado a lado ela. Então a gente foi numa serraria, foi serrado, ela começou a rachar, a gente deu um jeito de segurar os rachos, fizemos gravatinhas de madeira, os pés dela é uma forquilha de angico, a gente abriu de motosserra. Então são madeiras assim que nós mesmos vamos fazendo, dentro dessas 15 horas de trabalho, homem. A cama, tanto dessa toca da colina quanto da araucária, elas têm madeiras de 11 por 11, elas têm 80 quilos cada box embaixo de cada colchão. Então a gente tinha essa preocupação assim, ó, ter o jeito fácil de fazer, que é simplesmente ir numa loja e comprar um box qualquer. Não, tem o jeito difícil e correto. Então, tinha muita... Isso não, né? Como os hobbits saíram. Isso, então o jeito hobbit de fazer.
a vida na Terra-média é muito parecida com a vida na Idade Média da nossa linha cronológica da nossa vida real, vamos assim dizer. No mundo Então, primário, digamos assim. a gente fez na base do machadinho, no facãozinho, podia ter usado uma ferramenta elétrica. Não. Vamos fazer como se os hobbits tivessem feito com a sua tecnologia, ou seja, zero eletricidade. Então, por isso que a gente não foi um trabalho, foi um hobby. Ou aprender, ou fazer, porque senão... aquilo que eu já trabalhava com isso, na parte de... Quem é construtor acaba fazendo um pouco de cada coisa. Pedreiro, encanador, eletricista, jardineiro, marceneiro, porque está lá no alicerce da casa, até na tesoura de madeira lá que sustenta o telhado, tem que saber um pouco de cada coisa. Então, basicamente, a gente reuniu todos esses saberes da vida do meu sogro e minha, ali na cabeça, e botamos em prática, e o que não sabíamos, vamos dar uma olhada no tutorial na internet, como fazer, por exemplo, uma cama, um sofá-cama de solteiro retrátil, que os estrados se sanfonem um no outro e percam largura, para quando tem duas pessoas ainda não ficar mais largo, daí poder sanfonar ele. Então, a gente teve o que não sabia, a gente teve que aprender, né? Então, na outra toca, o sofazinho cama, a gente fez, botou os parafusos, daí a gente, quando começou a ver o funcionamento daquele negócio expandindo ou não, opa, tem que cortar mais pontas de madeira. Então, muita coisa foi na base da tentativa e erro, né? Porque eram coisas que tu não faz numa casa ou numa obra tradicional de uma casa comum. Então, por exemplo, esses arcos que estão aqui atrás de nós, aqui, são de concreto, mas tem uma pintura especial aqui que dá o efeito ilusório que pareça madeira. Porque o que acontece? Na gravação dos filmes lá, por exemplo, é tudo espuma expansiva, material cenográfico. Como é que nós íamos botar isopor, espuma expansiva e botar 17 toneladas na cabeça em cima disso? Então, a vida real e a arte são coisas bem diferentes. O papel aceita tudo, mas na vida real não é bem assim. Então, a gente teve várias coisas que aprender assim na tentativa e erro, basicamente. Muita coisa assim, as partilheiras aqui eram pontas de pinheiro que a gente achou lá no interior que ia virar lenha. Não. Pegamos o caminhão, vamos no domingo lá buscar madeira, levar na serraria, fazer as pranchonas de ponta de pinheiro justamente para fazer as partilheiras. Fomos garimpando madeira, enfim, cada coisinha que tem aqui dentro tem uma história por trás disso. E a gente fez questão de fazer à mão. Como eu disse, muita coisa que está aqui. Até eu posso contar a história, por exemplo, esses guardanapos que depois a Leila pode mostrar que estão aqui nessa parede aqui atrás. Ela vai mostrar conforme eu vou falando aqui, ó. Tem uns crochês. Esse aqui é um enxoval de solteira da minha sogra. Então, lembra que Bilbo chegou a um ponto de parem a comitiva de Thorin que eu esqueci meu lencinho de boca, enfim, era um pretexto para não sair do seu comodismo, né? Mas então a gente deu ênfase justamente nos crochês, que esses crochês têm história, são herança da família, é algo que era da minha sogra, e ela fez à mão isso há uns 40 e poucos anos. No outro cômodo, aqui no quarto, tem um roupeiro que é do meu avô do ano de 56. Eu tinha restaurado ele lá em 2016, estava na nossa casa, lá no quarto dos fundos, assim como os criados mudos. Então, são heranças de família. E essa Toca da Colina, ela tem mais a pegada para ser a casa do Bilbo. Já a Toca da Araucária é uma pegada assim, a reunião de vários povos. Lá tem o machado do Gimli, tem a espada do Gandalf, tem cajado, roupas, fantasias, cosplays, enfim. Aqui também tem, aqui já tem mais a ferroada, está pendurada aqui, que não tem na outra. Então, elas têm a configuração igual, mas não são iguais. Onde está a cozinha, onde está o banheiro, onde está a sala de jantar e o quarto, é a mesma configuração, só que essa aqui é maior. Então, a gente viu que lá deu certo essa configuração, porque talvez alguém que está assistindo e não conheça, nas outras 3 paredes estão dentro da montanha. Só tem essa que tem uma janelinha aqui,
e outra janela mais lá para o outro lado. Essa porta que está aqui, a janela do banheiro, é só uma frente da toca que está fora da montanha. Então a gente teve essa preocupação de criar janelas, aberturas e que proporcionasse uma ventilação. E a título de curiosidade, as duas tocas tá frio lá fora. Aqui dentro é sempre 18 graus, porque a terra é térmica. E, tipo, é o princípio do porão da casa da nona, onde tem o chão batido, onde segura o queijo, o salame. A terra, ela é térmica. Então, veio a ser útil essa questão. Tem montanha por 3 lados, só o quarto lado que está para fora, e essa frente. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no andar da carruagem. Sim. Eu acho Claro, legal claro. falar que, apesar de claramente a gente ter se inspirado nos livros, nos filmes, o nosso intuito